Um dos assuntos que mais mexe com as pessoas quando estão trabalhando a ideia da magia, das práticas esotéricas, é a alquimia. A alquimia tem muitas falácias, a alquimia tem muitas coisas que são extremamente interessantes, mas principalmente a alquimia tem muita coisa que ajuda na sua vida, na sua transformação, para você lapidar essa pedra bruta e transformar-se em ouro. Por isso estamos iniciando uma série falando agora das 4 fases da alquimia e hoje vamos focar no nigredo. Para começar dando uma contextualizada na questão da alquimia, né? Primeiro, a alquimia ela não tem exatamente uma data de origem, né? Não existe um consenso de quando surgiu a alquimia. A galera não se reuniu para fazer um ato. Né? Porque provavelmente ela não surgiu em um único momento histórico, mas sim foi a alquimia que a gente conhece, que chegou para nós hoje em dia. É um compilado de vários processos que foram acontecendo durante os períodos históricos, mas existe um consenso de que a alquimia ela tenha surgido no que hoje a gente chama de Egito. E ela vai ter fortes influências árabes, com certeza fortes influências gregas também. Mas o mais importante da gente entender o que é a alquimia, né? E o que a alquimia não é, né? Porque a alquimia ela não é essa proto-química, embora sim ela tenha sido dado origem ao que hoje a gente conhece como química, mas ela não é uma protoquímica, ela não é simplesmente uma química mística ou algo no sentido inferior ao que a gente tem hoje como ciência. Pelo contrário, a alquimia ela expandia muito mais o conhecimento do que nós temos hoje, né, da ideia dos elementos, das coisas. Por quê? Porque ela fazia justamente um paralelo entre o que é externo e o que é interno. E talvez esse seja o grande diferencial, o grande barato assim, da alquimia, né? Os primeiros alquimistas, eles percebiam que, através das mudanças que eles faziam na natureza, através do trabalho que eles faziam com os elementos, através das transformações que eles conseguiam causar no mundo, eles poderiam também fazer isso dentro deles. Por quê? Porque eles também fazem parte desse mundo. Eles também se viam como parte daqueles elementos. Aqueles elementos que eles estavam trabalhando ali também existiam dentro deles. Então, se eu consigo trabalhar aqueles elementos fora, eu também posso trabalhar aqueles elementos dentro. O que é interessante, desculpa só de interromper rapidinho, que hoje em dia a gente tem essa percepção também, mas a gente não aplica como se aplicava antigamente. A gente pode citar o Carl Sagan como um grande expoente da ciência, ou pelo menos da divulgação científica. Ele fala que todos nós somos poeira das estrelas. Né? Nós somos feitos das mesmas coisas que todo o universo é feito, só que a gente se vê como parte isolada, né? Exatamente, né? A gente não congrega a teoria à prática, né? Isso tem uma coisa que a alquimia nos ensina a fazer, é justamente congregar a teoria e prática, né? Ser um alquimista hoje em dia não é algo tão fácil assim, porque você ser um alquimista no sentido lato sensu, né? Não é algo tão fácil assim, porque de fato você não pode ser um alquimista apenas no mundo das ideias. Você também tem que ser um alquimista na prática, você também tem que trabalhar com a matéria, né? E hoje em dia a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de conseguir ter, por exemplo, um laboratório alquímico na sua própria casa, né? Mas isso não nos impede de aprender com a alquimia, e isso não nos impede de praticar, de fazer uso dessa alquimia, mesmo que de forma metafísica, dentro da nossa vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como aplicar esses princípios alquímicos na sua vida, começando pela fase do nigredo, a primeira fase alquímica, a primeira fase dessa transmutação que acontece fora, mas que principalmente deve acontecer no interior de cada um de nós. E aí, como o Patrick muito bem disse, o nigredo é a primeira fase desse processo alquímico e a gente pode olhar para ele como o ato de pegar esses elementos e passá-los por determinados processos. Então a gente tem a calcinação, a putrefação, a decomposição e obviamente, tornar esse material mais homogêneo para que posteriormente ele possa ser lapidado, ele possa passar por outros processos para se transformar em outras coisas. E óbvio que é interessante quando a gente olha por esse processo mais químico, mas a alquimia, talvez a maior contribuição dela seja de fato para a transformação da nossa vida, e é o que o nosso canal também tenta focar, né? Como a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia para nos transformarmos em pessoas melhores. E aí, quando a gente olha por essa ótica para o nigredo, a gente pode pensar nele como um processo de morte, de entrar em contato com aquilo que há de mais profundo dentro de nós, e aí a gente pode fazer relações com a nossa sombra, com o nosso lado mais oculto, com aquilo que a gente não consegue enxergar. Inclusive nós temos vários outros programas falando sobre isso também.
mas não só entrar em contato com isso, mas começar um processo de destruição, de transformação, de lapidação. E aí, elaborando um pouco mais, a gente pode separar esse processo para que ele fique um pouco mais didático. Então, talvez a primeira coisa que a gente possa fazer é olhar para dentro de nós e enxergar o que dos nossos atos tem influência de fato nossa, ou seja, a gente realmente acredita naquilo e faz porque acha aquilo correto, sendo correto ou não, e aquilo que a gente faz por influência das pessoas que estão ao nosso redor, do meio externo, do lugar que a gente vive, da nossa família ou da sociedade como um todo. Quais são as palavras, quais são as atitudes que nós tomamos que realmente pertencem àquilo que nós acreditamos. E aí, partindo desse ponto, a gente pode, obviamente, identificar coisas legais e coisas não tão legais assim, e olhar para essas coisas não tão legais e falar, eu não estou a fim de agradar muitas pessoas, eu não estou a fim de mudar. Eu nasci assim, exatamente. Assim, né? Então, quem gosta de mim gosta por quem eu sou, por como eu sou, e tudo bem, quem não gosta pode ir embora. E a gente pode deixar que essas coisas caminhem naturalmente. O que a alquimia vai dizer sobre isso? Ela vai dizer que, independente da sua postura diante disso, esse processo de lapidação, de putrefação, de decomposição, ele vai acontecer. Ou seja, se aquilo não é legal de fato, ele vai sofrer essa lapidação até que você se transforme. Assim como na natureza, né? Você pode pegar um elemento e decompô-lo ali num laboratório alquímico, mas se você deixar ele na natureza, em algum momento ele vai se decompor, ele vai se deteriorar, ele vai entrar em estado de putrefação naturalmente. Exatamente. Só que tem um grande problema aí. Porque, embora muitas vezes a gente não perceba ou não queira perceber, essas atitudes que estão ali precisando passar por esse processo de lapidação, elas não fazem mal só para as pessoas que estão ao nosso redor. Elas também fazem mal para nós, e talvez principalmente para nós. É muito doloroso lidar com isso, mesmo que a gente não consiga aceitar ou que a gente não consiga entrar em contato. Então, talvez esse primeiro caminho não seja o mais interessante, não seja o mais agradável. E aí é que vem a proposta da alquimia, que é de olhar para esses processos e para essas coisas que precisam de transformação e lapidá-las conscientemente e pensar sobre o que a gente pode de fato fazer além das influências externas para transformar e para fazer com que essas coisas nos incomodem menos, ou seja, para fazer com que nós nos tornemos melhores em determinadas questões. Um ponto, antes da gente continuar o debate, só para especificar uma coisa que o João falou lá no início da frase dele, da fala dele. Quando o João falou de se tornar mais homogêneo, ele estava querendo se referir à homogeneidade da sua essência, aquilo que você é de verdade, aquela pedra perfeita que se encontra dentro de uma série de outras sujeiras. Então você vai passar por um processo do nigredo, da decomposição, porque você vai separar aquilo que não é. O que é decompor? Você vai pegar e vai desmontar em pequenas partes. Mas aquilo que existe de verdade vai continuar ali. Mas aquilo que é extra, você vai tirar, você vai separar. E aí você vai conseguir purificar pelo fogo numa calcinação. Você vai conseguir aplicar determinadas questões ali para eliminar todas essas impurezas e revelar a joia que habita dentro de você. A joia que você é de verdade. Como o João muito bem colocou, já no final dessa primeira explanação dele, é um processo que muitas das vezes é doloroso, porque ela envolve uma questão relacionada à morte, ou pelo menos a ideia de morte. E nós vivemos numa sociedade que trabalhar com morte é complicado, é tabu. A gente inclusive tem um vídeo dos nossos primeiros vídeos falando sobre morte. A gente tem outros vídeos que a gente aborda também de maneira pontual, mas a gente tem um vídeo que vai trabalhar essa questão que a gente recomenda que você veja para você começar a entender como lidar com essas questões da morte. Mas é fundamental a gente separar, dentro desse processo de decomposição, como o João falou, o que é nosso e o que não é nosso. É prestar atenção para você entender que muitas das vezes você está fazendo uma coisa que é até certa, mas você não sabe que está fazendo aquilo porque é certo. E aí quando você se vê influenciado por outra coisa, você acaba mudando, porque você não presta atenção naquilo que você está fazendo. Você pensa, tá bom, eu vou desse lado, assim, porque todo mundo fazia e eu fui também. Dentro do processo alquímico, a gente tem a famosa frase de transformar o chumbo em ouro. O chumbo, dentro da alquimia, é o metal mais denso. Existem 7 metais com que você vai trabalhar. Essa alegoria também ela vai passar depois para os planetas gregos, né? Lembrando que o Sol e a Lua também são considerados planetas, porque
planeta em grego significa errante, ou seja, aquele que anda no céu. Então o antigo, quando olhava para o céu, ele via as estrelas andando em bloco e 7 corpos se moviam de maneira separada. Um deles é o Sol, o outro deles é a Lua, e ainda existem os outros 5 planetas que também são abordados nessa astrologia primitiva ali dentro, né? Na astronomia primitiva também ali dentro. Então é interessante você prestar atenção no que você está trabalhando. O chumbo, ele é o mais denso de todos eles, no sentido que ele é o mais impuro. Significa que ele é inútil? Não, ele faz parte do processo, ele é utilizado em determinadas coisas. O chumbo é extremamente maleável, ele agrega qualquer coisa, ele tem essa capacidade que às vezes a gente tem que ter. Sim, mas quando você não se observa, você se deixa levar. Chega um amigo seu e fala: "Ei, bora pro lado da ponte." Você: "Bora pro lado da ponte, porque é maneiro." Você não pensa nas consequências. Você é fruto do pensamento dos outros, você não é fruto do seu pensamento. E muitas das vezes o pensamento que você tem sobre você é um pensamento que você recebeu de outras pessoas. Muitas das vezes a gente se coloca abaixo daquilo que a gente é, justamente porque a gente cresceu em ambientes onde a pessoa fala: "Ah, você é um coitado, você é nada, você só faz besteira, você é isso, tinha que ser você fazendo isso. Ah, lá vem você fazendo, nossa, você não me dá um momento de paz, só traz a porrinhação." E aí você ainda está em fase de chumbo, você absorve aquilo e você cresce achando que você é pior do que o cocô da mosca que voa no cocô do cavalo do bandido. E aí você fala: "Não, mas eu me penso assim." Não, você não se pensa assim. Você foi pensado assim por outras pessoas e você apenas reproduziu. Quando você se coloca através desses processos alquímicos e você atinge o ouro em si, você não se mistura. Você sabe: "Ah, não, beleza, grudou chumbo em mim aqui, beleza, mas eu não sou esse chumbo, eu não sou essa coisa, eu sou o ouro. Eu atingi outras coisas ali dentro." É um processo de reflexão, ele é pesado para muita gente, por isso a gente sempre recomenda um acompanhamento com um terapeuta de qualidade, não é qualquer terapeuta que tem aí, pesquisa sobre o terapeuta. Mas existem outras formas também que não anulam o processo terapêutico, como uma boa conversa com determinadas pessoas, momento de reflexão, participar de determinados grupos, assistir vídeos do Pedra de Afiar, inclusive. Aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha com seus amigos e dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Afiar para você conhecer um pouco mais do nosso projeto, saber como participar e contribuir para que ele continue existindo. E através dessas questões você vai separando aquilo que deve ser separado e entendendo o que é você de verdade, olhando para você. No primeiro momento parece ser difícil porque a gente tem que morrer para aquilo que a gente era, mas quando a gente passa pelo Negredo, depois a gente vai ver que chegam umas fases bem maneiras que são interessantes. É legal, confia. Não que a gente esteja lá, mas confia. E existe um adendo importante, que a gente já fez isso em vários outros vídeos, mas é sempre legal pontuar, que aparentemente a alquimia ela é um processo muito individual e de fato, na maioria das vezes ela é, né? A gente está falando sobre se lapidar, sobre olhar para as nossas dificuldades e ver como a gente pode transformar isso. Mas de maneira nenhuma isso exclui a necessidade de um olhar para a sociedade e para a maneira com a qual ela se apresenta para você. Ela se apresenta para você. É óbvio que existem coisas que a gente precisa mudar em âmbito social e que muitas vezes, individualmente falando, a gente não vai conseguir ter um impacto tão grande. Sempre há um impacto, né? Uma atitude ela sempre consegue, inclusive, influenciar as pessoas ao seu redor para que você tenha um movimento maior, mas a gente, por vezes, não consegue modificar totalmente o cenário. A gente precisa sempre olhar e tentar agir nessas duas esferas. Na esfera individual, para que nós nos tornemos cada vez melhores, e na esfera mais macro, na esfera mais social, tentar fazer com que a gente consiga, através das nossas ações, transformar isso que nós buscamos para o individual também no coletivo, para que todo mundo tenha um cenário, para que todo mundo tenha condições de ter uma vida boa e poder pensar cada um no seu processo individual. Um disclaimer que a gente tem que fazer em relação a isso, né, é que na alquimia existe um ditado que fala que quando a alma é tocada pelo sagrado, ela se eleva de maneira abrupta, mas depois ela cai como chuva, porque ela não se sustenta lá em cima. Muitas das vezes a gente escuta essas coisas e a gente, eu quero buscar, e vem a vida e dá uma rasteira na gente, porque nós somos seres multifacetários, porque nós estamos na matéria ainda. Nós temos várias coisas para abordar. Então, se você se desenvolve em apenas um ramo e você deixa todos os outros, você não cria a base
para você se sustentar de fato. A fase do Nigredo, ela passa por nós em determinados momentos, mas por várias características nossas. Não é porque você está passando pelo Nigredo em relação ao aspecto da sua vida, que todos os aspectos da sua vida também estão passando por aquilo. Você ainda vai precisar se calcinar, você ainda vai precisar se decompor, se putrificar em vários outros aspectos. É um processo contínuo que nós estamos passando. São as provas dos 4 elementos. Enquanto nós estamos na matéria, nós precisamos passar por elas em si. Não é alguma coisa, não, passei, agora ganhei meu diploma. Nunca mais vou ter que passar por isso. e seguir a vida, né? E se você quer começar a aprender um pouco mais, além de assistir os nossos vídeos e se inscrever no canal, como a gente comentou, se liga só, na semana que vem a gente vai lançar um vídeo falando sobre a nossa relação com os pets. E isso é uma forma muito interessante da gente olhar para dentro de nós e começar esse nosso processo de lapidação. Até a próxima. Tchau, tchau.